no ar mais um episódio do podcast Põe na Bancada. E hoje nós vamos conversar com o Jorge Viana. Jorge Viana é o presidente da Associação Brasileira de Promoção de Exportações, a Apex, que está lá em Brasília, e tem como uma de suas funções, e acredito que uma das principais, é coordenar esse processo relacionado aos impactos das tarifas formuladas pelo governo americano com relação ao Brasil. E o Jorge Viana é uma pessoa que é conhecida de nós aqui no estado de Rondônia, porque ele é nosso vizinho. O Jorge foi prefeito de Rio Branco, foi governador, foi senador e hoje está à frente da Apex. Então eu tenho um prazer enorme, uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande, e inclusive que nos inspirou quando eu militei na política aqui na Prefeitura de Porto Velho, seguindo os seus exemplos das suas administrações lá no estado do Acre. Então eu quero trazer para vocês aqui uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, vai contribuir com esse debate sobre os impactos das tarifas na economia rondoniense e brasileira, que é o nosso amigo Jorge Viana. Jorge, é com você. Eu queria que você fizesse uma saudação inicial, se apresentasse aqui para os nossos telespectadores. Então, Roberto, obrigado, um prazer te rever. Quero te cumprimentar pelo programa, né? Põe na Bancada, dizer que poder falar para todo o estado de Rondônia e até uma partezinha ali dos vizinhos no Acre, isso aí, é muito importante. O pessoal ali da Extrema, Nova Califórnia, enfim. Nós estamos vivendo um momento desafiador, se bem que estamos gravando o programa hoje, e ontem teve uma ótima notícia, que foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no seu pronunciamento nas Nações Unidas, se referia ao presidente Lula, elogiando o presidente Lula, dizendo que gostou muito de ter abraçado o presidente Lula, que tinha marcado uma conversa para os próximos dias. Isso tudo vai ajudar muito a distensionar esse processo delicado que nós estamos vivendo com os Estados Unidos, que não tem nada a ver com o comércio. A relação comercial do Brasil com os Estados Unidos é ótima, mas tem a ver com a intolerância de alguns que foram lá, como o filho do ex-presidente, o deputado, daqui a pouco ex-deputado, Eduardo Bolsonaro, foi lá trabalhar contra o Brasil, contra o produtor de algodão, contra o produtor de soja, contra o pecuarista, contra aqueles que trabalham a agricultura, o agronegócio, a indústria do Brasil, os serviços, e que tem os Estados Unidos como grande mercado. É óbvio que eu, como presidente da Apex, a Apex é a agência brasileira que trabalha a promoção do Brasil no mundo e faz a atração de investimentos. Eu estou presidindo a Apex aqui desde o primeiro dia do governo do presidente Lula, e eu posso afirmar que nós abrimos 430, mais de 430 mercados novos nessa fase do terceiro mandato do presidente Lula. Isso tem muito a ver com Rondônia, porque Rondônia é um estado exportador, Rondônia é um estado importante no agronegócio para o mundo inteiro. E eu que sou do Acre, vizinho de Rondônia, como você disse, fico muito preocupado, porque eu estou aqui, eu fui prefeito, fui governador, fui senador, mas eu estou aqui pragmaticamente. Tentaram me colocar contra o agronegócio, não conseguiram. Eu estou pragmaticamente trabalhando para ampliar o comércio do Brasil com o mundo. E os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial nosso, e não tem nenhum sentido você ter uma taxação de 50% dos produtos brasileiros, já que os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Então, para iniciar, eu devo dizer que Rondônia tem uma contribuição enorme, claro que foi alcançada pelo tarifaço, mas assim, tem muitos produtos que Rondônia exporta que conseguiram ficar fora dessas tarifas, né? Rondônia exportou 2,6 bilhões de dólares em 2024. As exportações de Rondônia vão da carne bovina, que é a maior, a soja, o milho, o café, o algodão, entre outros, né? E a gente pode conversar sobre tudo, porque é o meu trabalho, estou muito dedicado a esse trabalho na Apex e atuando para ver se a gente consegue ajudar a Amazônia, que é tão rica e ao mesmo tempo tão pobre, a ficar mais rica e mais justa com os que escolheram a Amazônia para viver. Ô Jorge, já que você falou aí, já colocou inclusive alguns dados da economia aqui de Rondônia, o que significa esse tarifaço para nós aqui de Rondônia e o Acre? Isso pega muito?
isso afetou muito ou ainda vai afetar? Como é que é a avaliação de vocês aí com relação ao impacto? Vamos pegar aqui de uma maneira mais geral para a Amazônia, né? Uma coisa é o impacto lá no Sudeste, aqui para a nossa região. De que maneira esse impacto está chegando para os nossos produtores, para os nossos trabalhadores? Não, a Amazônia, primeiro, assim, eu volto a repetir, a região mais rica do país, mas ainda exporta pouco, né? O Brasil exporta, tem uma exportação de mais de 340 bilhões de dólares, e a Amazônia exporta menos de 30 bilhões. E se você for ver, boa parte dessa exportação tem a ver com a exportação de minério de ferro no Pará, com a Vale do Rio Doce. Então, é muito pequena ainda a exportação nossa, perto, eu diria assim, de outros produtos, todos os estados da Amazônia juntos, em torno de 8 bilhões de dólares. No universo de 339 bilhões, é quase nada. E eu estou falando da região mais rica, ou seja, tem muito a crescer. E desses 7, quase 8 bilhões de dólares, Rondônia entra com quase um quarto, se a gente tirar minério de ferro disso tudo. Então, é uma região que tem um potencial enorme de crescimento das exportações. Esse é o primeiro ponto. Por isso que nós criamos o Exporta Mais Amazônia. Já fiz eventos como presidente da Apex lá em Cacoal, incentivando. Vai ter um Exporta Mais Amazônia agora no Acre, esse fim de semana. Vamos fazer alguns também aí em Rondônia esse ano ainda para diminuir os efeitos do tarifaço do governo Trump. Porque se o Brasil não tivesse, o presidente Lula não tivesse feito o dever de casa, nós íamos sentir mais fortemente o impacto do tarifaço. Mas como a gente andou o mundo inteiro, abriu mais de 430 mercados, a gente fez 16 eventos empresariais com o presidente Lula no mundo inteiro, o Brasil está indo muito bem, graças a Deus. E você vê que a gente tem, mesmo no estado de Rondônia, tem um trabalho feito hoje que diminui as consequências de uma tarifa elevada dessa dos Estados Unidos. Porque a Rondônia exporta muito para a China, para a Espanha, para a Argélia, para o México e, claro, também para os Estados Unidos. As exportações para os Estados Unidos são perto de 120 milhões de dólares. Mas é claro que tudo causa efeito. No Acre, por exemplo, era menos, em torno de 5 milhões de dólares. Mas no Acre já foi resolvido. E nós estamos na Apex, no governo do presidente Lula, abrindo mercados. O presidente Lula criou um programa Brasil Soberano. Esse programa está cuidando das empresas impactadas pela tarifa do governo Trump. E nós da Apex criamos também um programa de apoio de 240 milhões de reais, onde nós vamos até junho do ano que vem estar levando empresas para as feiras, para os eventos internacionais e garantindo o Exporta Mais Brasil, o Exporta Mais Amazônia, Exporta Mais Nordeste, onde a gente vai trazer compradores do mundo inteiro para se encontrarem com os vendedores, especialmente que vivem na Amazônia e no Nordeste e que sofreram de um jeito, direto ou indireto, as consequências do tarifaço do presidente Trump. Você falou, Jorge, com relação a essa questão de que a região amazônica ela tem toda uma riqueza, mas essa riqueza ainda não está ganhando o mundo aí. Aí você falou a respeito de 2 programas aí. Que oportunidades essa região, se tem algum plano específico para estados da região amazônica do ponto de vista estratégico, que são menos industrializados, mas que não fiquem fora desse mercado, desse trabalho que vocês estão realizando no sentido de buscar novos mercados. Ou seja, nós temos produtos que ainda não têm mercados e também falta investimentos que possam organizar as cadeias produtivas locais para que a gente também busque esse mercado internacional. Do ponto de vista da Apex, vocês têm algum programa específico, tanto aqui para Rondônia, para a região amazônica de uma maneira geral? É claro que sim. Nós estamos falando de uma região que tem um potencial da sua bioeconomia pouquíssimo explorado, pouquíssimo. Quando a gente vê produtos compatíveis com a floresta, que aí a gente fica um pouco mais específico, tem estudos feitos que mostram que se pegarmos 60 produtos que de algum jeito são sustentáveis ou que são compatíveis com a floresta, a gente exporta quase nada na Amazônia, estou falando todos os estados
por exemplo, dá 300 milhões de dólares de exportação. Né? E quando você vê o mercado desses mesmos 60 produtos no mundo, ele chega a 190 bilhões de dólares. Então, os produtos compatíveis com a floresta, que são produzidos ou processados nas regiões de floresta do mundo, vai desde a Indonésia, lá no Sudeste da Ásia, que daqui a pouco eu vou lá esse mês com o presidente Lula, se Deus quiser, no final do mês que vem, passando pela África, passando pelo Brasil, pela América Central, você tem um mercado de mais de 198 bilhões de dólares e a Amazônia participa só com 300 milhões de dólares desses produtos. A participação nossa é 0,02%. Por quê? Porque não há uma política focada para isso. Castanha do Brasil mesmo, ou castanha da Amazônia, que Rondônia exporta, que produz, que Acre produz e exporta. A Bolívia exporta 6 vezes mais do que o Brasil. E a Bolívia não é mais rica do que o Brasil. Ela só tem uma política mais adequada para a castanha do Brasil. Né? É claro que na parte de madeira também tem um peso bastante grande em Rondônia, são quase 40 milhões de dólares de exportação, mas a carne bovina de Rondônia passa de 1 bilhão e 100 milhões de dólares as exportações. A soja chega a 900 milhões, o milho a 170 milhões, o café, Rondônia exporta perto de 130 milhões de dólares. Estou falando de números de 2024. Mas, assim, produtos para os Estados Unidos em torno de 122 milhões de dólares, que eu estava pondo, e quando você pega produtos que têm mais de 30% de dependência do mercado americano, aí você reduz para 24 milhões de dólares. O impacto, então, mais direto nas exportações de Rondônia, que vão a 2 bilhões e 600, fica em torno de 24 milhões de dólares. Ou seja, tem solução. E a Apex está trabalhando com o governo brasileiro para a gente abrir mercados em 72 países que compram esses produtos que foram alcançados pela tarifa imposta pelo governo americano. Mas eu estou bem otimista. Esse encontro de ontem na ONU, o presidente Lula tem feito a coisa certa, tem defendido a soberania do Brasil, não tem brigado diretamente com o governo americano, porque eu acho que nós não devemos desistir de ter no governo dos Estados Unidos, no povo americano, no mercado americano, um mercado importante. Aí é que eu chamo de ter que ser pragmático. Não importa se a gente está no governo do PT, seja que governo fosse, eu já fui senador, governador, negócio à parte. Trabalhando assim, a gente vai defender os interesses dos produtores, de quem exporta, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. Ô Jorge, eu estou vendo que você está bem otimista com relação a essa química entre o Lula e o Trump ontem lá nos Estados Unidos. Mas essa reação química, ela pode também ser não positiva. Você já pensou nessa possibilidade? Ou você acha que pior do que está não vai ficar? Não, é que eu sou otimista por fundamentos. Os Estados Unidos precisam muito dos produtos brasileiros. Eles ganham muito dinheiro com o Brasil. Não é uma situação, eu seria pessimista, assim, os Estados Unidos têm um déficit enorme com o Brasil. Não. Eles têm um superávit, eles ganham dinheiro com o comércio com o Brasil. Há 15 anos eles têm superávit. Eles ganham muito dinheiro com a parte do comércio de serviços, por exemplo. Somando serviços com bens, dá mais de 400 bilhões de dólares que eles ganham para a gente. Ninguém joga 400 bilhões de dólares fora. Então, os importadores americanos ganham muito dinheiro com o café, com a manga, com a fruta, com o mel brasileiro, com as máquinas e equipamentos do Brasil. E nós também ganhamos por vender para eles esses produtos. Então, nós temos uma política do ganha-ganha. O que eu acho é que vai ter uma pressão muito grande lá dentro dos Estados Unidos para que eles possam rever, o governo Trump possa rever a taxação de alguns produtos. Tem mais ou menos, dos 40 bilhões que nós exportávamos, tem mais ou menos 16 bilhões que ainda estão taxados. O resto já está fora da taxa. O resto já está fora. Com esse aceno de ontem, as coisas podem melhorar ainda mais. E nós da Apex temos 3 escritórios nos Estados Unidos. O grande é em Miami, tem uma presença em Nova York e em São Francisco. E eu estou estendendo o escritório para Washington para a gente trabalhar não com o governo, mas a gente trabalhar com os importadores americanos que ganham dinheiro com os nossos produtos para eles pressionarem o governo deles para tirar os produtos da tarifa. Então tem que ser pragmático, como eu estava falando.
Mas eu acho que a maneira como o presidente Lula se portou ajuda muito os produtores de Rondônia. Então, os pecuaristas de Rondônia, os exportadores de soja, claro que a soja vai para a China, basicamente, mas a carne é importante ao mercado americano. Você tem que ver que o café vai para o mercado americano. Então, se a gente quiser defender, se nós quisermos defender os produtores do agronegócio de Rondônia, por exemplo, a gente vai ter que reconhecer que o filho do ex-presidente está fazendo uma ação de antipatriotismo, está agindo contra os produtores brasileiros e contra o Brasil. Né? Levar uma bandeira dos Estados Unidos no dia da independência, como fizeram lá na Paulista de São Paulo, é um crime. Ainda bem que domingo passado os brasileiros levaram a bandeira do Brasil para defender. Então, eu tomara que as pessoas possam enxergar isso. Quem enxergar razoavelmente bem isso, vai ver que o presidente Lula está fazendo o trabalho certo. Você pode não gostar do PT, você pode não gostar do Lula, mas você tem que gostar do Brasil. Você tem que gostar de que o Brasil gere emprego, tem que gostar que o Brasil venda seus produtos. É disso que eu estou falando. Sem nenhum ódio, sem nenhuma raiva de ninguém. Sabe? O ex-presidente está condenado, ele teve período de se defender, foi acusado pelo Ministério Público Federal, foi julgado pela turma do Supremo, foi um juiz lá de baixo, como fizeram com o presidente Lula, foi julgado, mas era tão grave o que fizeram que até general 4 estrelas foi condenado. Mas cada um acerta as suas contas com a justiça. Agora o Brasil não pode viver refém disso. Ô Jorge, você falou um pouco aí que os Estados Unidos ele tem um superávit comercial com relação ao Brasil. Ou seja, e que ganha muito dinheiro com o Brasil. Eu aprendi que o capitalista, que o empresário, ele quer ganhar dinheiro. Por essa decisão dos americanos, do Trump aí, ele está rasgando dinheiro, ele não quer ganhar mais dinheiro. Ou seja, o que é que motivou ele a aceitar perder dinheiro na relação comercial com o Brasil? Quais são os motivos que levaram o presidente Trump a adotar essas medidas contra o Brasil, na sua avaliação? Não, a medida não tem nada a ver com o comércio. Porque se tivesse com o comércio, ela nunca teria sido adotada. Ela tem a ver com o movimento que fizeram os que perderam a eleição, foram para lá, por conta de ter alguma afinidade ideológica, e venderam que o Brasil está vivendo uma ditadura. Imagina se estivesse vivendo uma ditadura, se a gente estava tendo manifestação, como está tendo, de tudo que é lado. Nós estamos vivendo a normalidade democrática. Agora, o Brasil não podia cruzar os braços, e a justiça brasileira, com aqueles vândalos que 8 de janeiro, depois do presidente eleito, querem quebrar tudo aqui em Brasília. E queriam um golpe de Estado, chamando os militares para assumir, rasgando a Constituição. É isso que está sendo punido. Né? Então, do ponto de vista comercial, o empresário não gosta de perder dinheiro. E os americanos sabem ganhar dinheiro, por isso que ficaram a maior economia do mundo. De cada saca de café que eles compram, e eles importavam 8 milhões de sacas do Brasil, das 24 milhões que eles... Os Estados Unidos não têm um pé de café. Não tinham, né? Agora estão até tentando plantar. Eles importavam 24 milhões de sacas de café, 8 milhões aqui do Brasil. E é o país que mais consome café no mundo, que mais ganha dinheiro com café no mundo. Cada saca de café que eles importam do Brasil, eles transformam em 23 do ponto de vista econômico. Ou em 43 do ponto de vista econômico. Eles aumentam o valor de uma saca de café 43 vezes. O PIB dos Estados Unidos, 1,2% dele está vinculado à cadeia produtiva do café. É disso que nós estamos falando. Aí você vai lá e querer impedir a importação do Brasil com uma tarifa de 50%, quem vai reclamar isso é quem ganha dinheiro com café, processando café, com as cafeterias nos Estados Unidos. E são esses que certamente vão pressionar a Casa Branca. Por isso que eu digo, as medidas adotadas, no caso brasileiro, que não tem razão nem justificativa comercial, serão muito difíceis de serem implementadas dentro dos Estados Unidos. Vamos fechar essa questão do tarifaço aí, mas eu queria que você desse uma mensagem aqui para os trabalhadores e os produtores de Rondônia. Eles devem ficar apreensivos com relação a esse tarifaço ou as medidas que estão sendo adotadas pelo governo brasileiro? E você é uma das pessoas que está à frente dessas ações. São suficientes para deixá-lo mais tranquilo? Que mensagem você mandaria aos produtores e aos trabalhadores aqui de Rondônia com relação aos impactos desse tarifaço americano? Olha, Rondônia é muito importante como estado exportador, além de outras qualidades, para o Brasil. E eu diria assim, primeiro, por parte do governo do
presidente Lula, do nosso trabalho, nós não vamos desistir do mercado dos Estados Unidos, porque é um mercado bom para nós. É ótimo para eles ter comércio com o Brasil, mas é muito bom para nós ter comércio com eles. A gente exporta muitos produtos com alto valor agregado, a gente ganha dinheiro também com o comércio dele. E é quase empate, sempre eles ganhando. Então, é uma relação muito boa de 200 anos. Mas, segundo, ninguém deve ficar pessimista. Nós estamos trabalhando a abertura de mercados, nós estamos diversificando o comércio exterior do Brasil e está caminhando para sair o acordo Mercosul-União Europeia. Saindo esse acordo Mercosul-União Europeia, nós vamos ter o maior acordo econômico do mundo. 720 milhões de pessoas. O PIB, juntando Mercosul e União Europeia, dá 22 trilhões de dólares. É maior do que o da China. E aí eu estou falando de mercado livre. Então, o povo de Rondônia que quer exportar, sigam ampliando seus negócios visando a exportação. O Brasil está só começando nesse governo do presidente Lula. Se a gente tiver mais um período aí de 5 anos trabalhando nesse rumo, o Brasil vai virar lá, vai estar entre as 6 economias do mundo. O Brasil acabou de sair do mapa da fome no governo do presidente Lula. Crescimento econômico de 3%, vai para o 3º ano a ter crescimento, pleno emprego. Sabe? A gente está tendo investimentos no mundo inteiro, porque a Apex trabalha com investimento, atração de investimento. Do mundo inteiro querendo investir no Brasil, porque nós temos uma democracia consolidada, que ficou, inclusive, confirmada que vivemos uma democracia, quando quem quis dar um golpe foi punido. Mas a vida segue. Então, eu sou otimista, porque eu trabalho com os números, e os números me indicam a fazer uma fala para um estado importante como é Rondônia, com otimismo. O presidente Lula esteve recentemente em Rondônia e também foi lá no Acre. E uma das coisas que foram apresentadas aqui é com relação à construção de uma ferrovia bioceânica. Você, Jorge, além de ser da Apex, de ser um político do estado do Acre, como é que você vê as oportunidades para Rondônia e para o Acre com a construção dessa ferrovia bioceânica? Então, no século XIX, ainda no Império, o Brasil era o 3º país com mais ferrovia no mundo. Estava construindo ferrovias. Nós, lá atrás, em 1900, quando o Acre foi anexado ao Brasil, foi em troca de fazer a estrada de ferro-madeira Mamoré, né? Saindo ali do Abonã até Porto Velho. Gente, nada mais foi feito em relação a isso, do ponto de vista de uma estratégia na Amazônia. Trocou-se tudo por rodovia. E foi trágico. Não mudou a realidade como a gente gostaria. Claro que as rodovias têm que ter boa conservação, tem que ser feito onde é necessário. Mas, gente, nós estamos falando de Amazônia. É um gigantismo enorme. Nós precisamos de ferrovia, somado com as hidrovias, somado com o transporte aéreo de qualidade para o nosso povo e, obviamente, também rodovias. Eu sou defensor dessa ferrovia desde quando comecei no Senado. Eu estava em Brasília em 2014, quando o presidente Xi Jinping assinou um acordo com a presidenta Dilma para financiar essa ferrovia. Essa ferrovia ela é tão importante que os produtos nossos saem daí de Rondônia, vão para o Atlântico, seja o Porto de Santos, seja lá para Santarém, lá em cima, lá embaixo, saem e de lá vão para a Ásia. E eles gastam 15, 17 dias a mais do que gastariam se a gente tivesse uma ferrovia passando por Rondônia, Acre, indo para a costa do Pacífico, embarcasse no porto de Xangai, que a China construiu lá próximo, 40 quilômetros de Lima. Então eu estou defendendo muito essa ferrovia há mais de uma década, porque ela cria uma alternativa ao Canal do Panamá. Hoje o Canal do Panamá é objeto de disputa, inclusive pelos Estados Unidos, né? O presidente Trump falou muito que quer trazer de volta o Canal do Panamá. Nós se fizermos essa ferrovia, você tem uma conexão direta de toda a atividade produtiva ligada ao comércio na Ásia, que sai mais barato e chega mais rápido na Ásia. Por isso que eu sou defensor. Eu estava na China agora com o presidente Lula, quando o assunto voltou, nas reuniões com o governo chinês, e ela está no radar, está no cardápio, e eu acho que é um projeto de infraestrutura mais importante que nós devemos trabalhar unidos, todos, para que a gente tenha essa ferrovia, que já está aí, passou de Cuiabá, possa entrar por Rondônia, seguir pelo Acre, chegando até os portos do Pacífico.
Ok. Vamos mudar um pouco agora aqui, Jorge. Vamos falar um pouco de política aqui. Eu já fui prefeito aqui em Rondônia, em Porto Velho, por 2 mandatos. E eu tenho na minha lembrança uma visita sua a Porto Velho antes de eu ser prefeito. Isso deve ter sido em 2003 ou 2004. Que na minha... Eu era governador. Exatamente. E você veio aqui dar uma força para a gente. Você veio aqui dar uma força. E eu me lembro muito bem, nós aqui nos espelhávamos nos exemplos exitosos e positivos das políticas que vocês encaminhavam lá no Acre. E, sem dúvida, isso contribuiu para que nós também vencêssemos a eleição, esse campo progressista vencesse a eleição. O que eu quero te perguntar é o seguinte, o que foi que aconteceu que esse campo progressista perdeu espaço para a direita, para a extrema-direita, de uma maneira assim tão rápida? Na tua avaliação, o que aconteceu? E a situação é semelhante no Acre e em Rondônia. Como é que você avalia isso? Não, então, primeiro eu acho que é a soma de alguns fatores, né? Nós estamos vivendo um ambiente no Acre maravilhoso, o Acre prosperando do ponto de vista econômico, o PIB crescendo exponencialmente, cresceu mais de 1000% numa primeira fase de nossos governos, uma coisa extraordinária, pleno emprego, infraestrutura sendo feita, obra. Eu quando terminei meu mandato, eu tive que pegar operário de Rondônia, do Mato Grosso, né? Do Mato Grosso, de Goiás, de Brasília e do Paraná, para terminar as obras que eu estava fazendo. E, de fato, Rondônia se inspirava muito naquilo que acontecia no Acre. Você fez o seu trabalho na prefeitura, eu também fui prefeito, mas eu acho que naquele período também, aí eu estou falando, teve os 2 mandatos do presidente Lula, teve um período da presidenta Dilma, entrou na reeleição da presidente Dilma, nós começamos a viver uns conflitos, né? O Aécio Neves, que perdeu a eleição, não se conformou em perder, resolveu ir para o tapetão, e aí se inflamou, usando aí as redes sociais, e esse confronto que não tinha razão de ser, você criou uma disputa suicida no campo democrático, e aí a extrema-direita começou, aproveitando as redes sociais, aproveitando esses instrumentos poderosos de comunicação, a botar um discurso e construir um ambiente de ódio, de raiva no Brasil, e que as pessoas, muitas pessoas, cegamente preferiram jogar a água fora da bacia com quem estivesse dentro. E aí nós começamos a conviver com governos extremistas. O certo é que lá no Acre, o Acre está andando para trás já há algum tempo, e tem muita gente com saudade do passado, mas muito esperançosa de ter um futuro melhor também. Porque não é um saudosismo. A gente quer que as coisas voltem a melhorar. E não vai melhorar se você estiver na linha de frente da política, como a gente tem em Rondônia e no Acre, pessoas que não têm projeto para Rondônia nem para o Acre. Eles têm uma pauta de xingar, de agredir diariamente. Eles fazem selfie, eles fazem postagem, falando de uma pauta de costume, em vez de falar de uma pauta de trabalho. As emendas PIX, o orçamento secreto, é quem está campeando, e você vê muito dinheiro no outdoor, você vê muito dinheiro nas tais emendas PIX, mas esse dinheiro não aparece, não se transforma em melhoria da vida das pessoas. Então nós estamos vendo essa fase. E, amigo, extremista para mim deveria ser pequeno e ficar nos extremos, quieto, só resmungando, porque se a gente pegar as pessoas progressistas de verdade, as pessoas que querem a prosperidade da sociedade, que têm um sentimento de irmandade cristão, se a gente pegar, nós somos a maioria. Nós não precisamos estar juntos. E aí essa maioria, juntando com o trabalho, com bons projetos, ela pode voltar a conduzir a política no Acre e Rondônia. Do jeito que está hoje, eu vejo no Acre, assim, o pessoal da pior qualidade, os líderes. Claro que tem as exceções. Mas pessoas que não produziram nada. Lá no Acre não tem Minha Casa Minha Vida para inaugurar. Porque não fizeram nenhuma casa nos últimos 7 anos. Lá no Acre não tem uma escola importante para inaugurar, porque não fizeram nenhuma escola importante. Mas discurso fácil tem, postagem fácil tem, e muita
festa sem ter o que comemorar. Então, termina que isso tem que fazer com que haja uma reação das pessoas de boa vontade, das pessoas que querem novamente o Acre prosperando, de levantar. Então, no Acre está surgindo um movimento também de pessoas que, mesmo tendo diferenças com o PT, mesmo tendo diferença partidária, mesmo não gostando de uma coisa ou de outra, entende que a situação no presente está ruim e que a gente tem que fazer melhorar. Ô Jorge, a gente compreende, boa parte do que você falou também se aplica à realidade de Rondônia, mas eu queria te fazer uma pergunta assim, tem essa ação toda externamente, mas do ponto de vista do campo progressista, será que nós também não cometemos erros que permitiu esse crescimento exponencial desse campo da direita? Eu não digo hoje, esse campo da direita ele não está mais com essa mesma força que teve no último processo eleitoral. Eu costumo dizer aqui que essas coisas funcionam de forma cíclica. Nós já tivemos o momento do Lula, baixou, aí subiu do Bolsonaro, e o do Bolsonaro está baixando também. Mas será que não houve, por parte desse campo progressista, erros que o fizessem distanciar da população e esse discurso mais fácil, sem ter entregas, conseguisse convencer parcela significativa do eleitorado a excluir aqueles que realmente investiram em coisas concretas e que trouxeram benefício para a população? Como é que você vê isso? Nós cometemos erros ou não? Muitos erros. Como é que pode? Lá no Acre nós elegemos 5 governadores, eu fui eleito 2 vezes, nós elegemos 6 senadores, elegemos dezenas de deputados, dezenas de prefeitos, inclusive na capital ganhamos 5 vezes a prefeitura da capital. Aí você vai ter uma situação dessa, onde os que estavam no comando político, ou pelo menos alguns que estavam, começaram a cometer erros mesmo. Erro de agenda, erro de alianças, e aí começaram a decepcionar também a população. Então, primeiro, nós temos que reconhecer que erramos, que erros que não eram para ter ocorrido, ocorreram, a população ficou decepcionada em muitos aspectos, e aí também veio um sentimento de raiva e uma ação perversa desses manipuladores que se apropriaram do sentimento da população que queria uma mudança, e conseguiu, mas para pior. Eu diria a você que eu não tenho nenhum problema de lidar, de trabalhar com pessoas de direita, com pessoas conservadoras. É até bom trabalhar com gente conservadora, com gente de esquerda, gente de centro, nenhum problema. Eu estou falando do extremismo. O que nós temos hoje, dominando a política da Amazônia, uma boa parte são extremistas, pessoas que têm ódio do meio ambiente. O meio ambiente é um aliado. Tem excesso. Mas o Ministério Público exagerou, então vamos combater o exagero do Ministério Público. Não tem nenhum problema de fazer isso. Mas, gente, tem que fazer isso com civilidade e não com ódio. E ficar com ódio dos povos indígenas, sabe? São irmãos nossos, parentes nossos que sofreram. É conciliável. Dá para ter. Eu no Acre pacifiquei. Eu pacifiquei do fazendeiro, que a gente foi botar energia elétrica, foi fazer estradas, foi fazer silos, fazendeiro, o produtor, trabalhar a mecanização. Aí fomos trabalhar com os pequenos e médios proprietários, para que eles possam, esses precisam de mais ajuda, porque tem menos, com crédito, com assistência técnica. Aí vai trabalhar com aqueles que não têm terra. Mas na época que eu fui governador, nem invasão tinha, porque eu combatia a invasão. Se tem política, não tem por que ter invasão. Se tem uma política séria, não tem por que ter destruição. Agora, os produtores têm que ser tratados com respeito também. Então, eu acho que errou-se na pauta de costume, ficou se discutindo coisas que não tem nenhum sentido estar discutindo, porque quem é que é contra a vida? Quem é que não é a favor da família? Quem é que não é a favor da gente respeitar uns aos outros? Quem é que não é a favor da gente combater com marreta, com firmeza, a criminalidade? Porque a gente quer paz. Aí tem que usar a força da lei. E não sair distribuindo arma para todo mundo para dizer, resolve tua vida atirando nos outros. Não. Não cobrar que a polícia resolva. E nos dê e nos garanta a paz. Então, esse ajuste precisava ser feito. E nós erramos. Às vezes na comunicação, às vezes na ação. Mas eu acho que, mesmo com os erros, a gente estava vendo nossos estados prosperarem, do ponto de vista civilizatório, do ponto de vista humano. Aí, quando eu vejo políticos ir para o Acre e manda metralhar os outros, manda matar, não, isso aí não é civilizado, isso aí divide até as famílias. Eu sou favorável a unir as famílias e não dividir as famílias.
Então, para mim, meu problema são os extremos. Se não livrarmos dos extremistas, e hoje não tem extremista, a não ser um extremismo de ultradireita, que se disfarça às vezes atrás de religião, que não é, que eu tenho muito respeito pelas religiões, pelo quem é cristão, mas engana, vão lá e querem implantar uma pauta maluca de ódio, de terra arrasada, de que pode tudo, que o governo passado representou. Foi uma tragédia a pandemia. O pessoal não acreditava nem na vacina. O pessoal não acreditava que tinha que fazer uma coisa séria, comprar respirador. Ficaram inventando medicamentos que nunca tiveram efeito. Ora, quem não acredita na ciência já diz tudo. É uma tragédia. É um negacionista. Esses são os extremistas para mim. Esses não cabem nem em mandato de senador, nem de governador, nem de deputado federal, nem de prefeito e nem de liderança. Vamos trazer as pessoas de bom senso, trazer as pessoas que acreditam na ciência, as pessoas que são sensíveis, as pessoas que têm sua fé, sua religião, que defendem a família, mas defendem de verdade. Aí eu acho que a gente avança. Eu vejo o esforço do presidente Lula, o seu esforço aí à frente da Apex, no sentido de minimizar esse impacto da tarifa na economia brasileira, especificamente em cima do agro. Tá? Ou seja, aquele que se beneficiou do agro é quem está tentando prejudicar o agro. E aqueles que estão defendendo o agro são acusados pelo povo do agro. O que eu quero te perguntar é o seguinte: como é que a população aí do Acre e a população aqui de Rondônia, se o setor do agro está compreendendo o compromisso que o governo brasileiro tem com esse importante segmento econômico, e se eles também já têm claro que quem está tentando prejudicá-los não é o governo brasileiro, mas sim aqueles que diziam que eram seus aliados. Você já conseguiu vislumbrar isso no Acre? Se esse setor do agro está compreendendo as ações que vocês estão encaminhando? Você ainda há pouco falou que está conseguindo ver uma grande mudança em Rondônia, de pensamento, de compreensão das pessoas. Isso está acontecendo em toda parte, porque está ficando tão fácil de ver que você está tendo isso, alguns falando de agro, mas indo lá nos Estados Unidos pedindo para taxar os que produzem no agro. Está tão fácil de ver que quem faz o maior plano safra da história do Brasil e quem criou o plano safra foi o presidente Lula. E quem fez o Luz para Todos, que foi fundamental para o agricultor, para o fazendeiro, para o produtor, foi o governo do presidente Lula. Quem mais fez estrada foi o governo do presidente Lula. Quem mais criou crédito foi o governo do presidente Lula. Quem mais abriu o mercado foi o governo do presidente Lula. Está ficando mais fácil entender isso. E aqueles que se beneficiam desse discurso fácil de dizer que defende o agro, estão trabalhando contra o agronegócio, lá nos Estados Unidos. Então, eu acredito que a verdade vai prevalecer. Eu acredito que o bom senso vai prevalecer. Agora, não dá para ter eleição ano que vem, você ter 2 senadores por estado. É no Senado que o Acre e Rondônia ficam do tamanho de São Paulo. Porque Rondônia tem 3 senadores, o Acre tem 3 senadores, São Paulo tem 3 senadores, Minas Gerais tem 3 senadores. Eu falo isso sempre. Agora, põe um senador de Rondônia, um fascista, extremista, que todo dia está fazendo live, está fazendo selfie, xingando todo mundo, negando a ciência, Rondônia vai ficar muito menor do que qualquer estado do Brasil. Em vez de estar lá ou aqui em Brasília defendendo o interesse dos produtores de Rondônia, de uma economia forte para Rondônia, da infraestrutura para Rondônia. A pauta não é de costume para enganar pessoas. A pauta é do fazimento, de entrega, de fazer o desenvolvimento do estado de Rondônia. É isso que é a diferença. Se elegerem senadores, deputados federais, para virem para Brasília brigar por cortiço, nome de porta de banheiro, por ficar inventando coisa todo dia, quem eleger essa bancada vai ficar bem pequenininho. Quem botar pessoas experientes, pessoas com boas intenções, pessoas realmente gostando de trabalhar, pessoas que se dedicam, que sabem o caminho das pedras, sabem como fazer, vai prosperar, que é o que a gente quer. A gente quer a prosperidade. A gente quer juntar pessoas progressistas
para mesmo na divergência andar para frente, entendeu? Então, Roberto, eu acho que é decisivo, por exemplo, a eleição do ano que vem. Se botar um bando de maluco no Senado. Vou falar mais uma coisa. Hoje, a Constituição, eu já fui senador há 8 anos, a Constituição estabelece que com 21 anos você pode ser candidato a deputado, pode ser candidato a prefeito, pode ser candidato a deputado federal, a vereador. Mas para ser candidato a governador, você precisa de 30 anos. E para ser candidato a senador, você precisa de 35 anos. Quem é que está se apontando para isso? A Constituição estabelece. Olha, pega as pessoas mais experientes, mais responsáveis, as pessoas mais equilibradas e põe no Senado. Porque o Senado é a Casa da República. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rondônia e Acre, mesmo tamanho. 3 senadores de cada lado. Se você botar maluco lá no Senado, irresponsável no Senado, para ir se acorrentar. Tinha um senador do Acre que ficou acorrentado lá na mesa do Senado. Eu não sei se de Rondônia algum se acorrentou, mas certamente tem algum que vai se amarrar em uma corrente. Isso não está representando o povo, muito menos o estado de Rondônia, que é um estado tão bom e rico. Não está representando o Acre. É tirar essas pessoas extremistas, irresponsáveis, mentirosas do caminho. Se nós fizermos isso, as coisas vão voltar ou vão começar a dar certo e prosperar. Tem uma perspectiva de você retornar para o Senado ou para o governo do estado do Acre, Jorge? É possível que eu dispute o Senado. São 2 vagas, né? Eu estou sendo chamado para isso. E se for, é para um propósito. Não é para acertar conta, nem com extremista. Não vou perder meu tempo com esse povo. Cada um no seu extremo. O almoço de domingo das famílias mudou. Antigamente, aquele mais chato que toda família nossa tem, né? Tem um chato que só fala umas coisas. Aquele cara ficava quietinho lá e o almoço passava bem, todo mundo se cumprimentava. Depois entrou esses malucos aí dividindo em rede social, mentindo em WhatsApp, grupo de WhatsApp, dividiu até as famílias. Vamos ver se a gente deixa esses extremistas quietinhos no almoço do domingo, a gente reunir as pessoas que pensam diferente, que são diferentes, que têm ideias diferentes, mas que são ideias civilizadas, de boa convivência, que se abraçam, que se gostam, que se ajudam quando precisa. Eu estou, provavelmente, você candidato ao Senado para isso, para trazer de volta para o Acre a esperança. 40 mil pessoas foram embora do Acre nos últimos tempos desse governo que está lá. 40 mil! Quando eu fui governador, as pessoas voltavam para o Acre. Gente que tinha ido para Rondônia voltando para o Acre, gente que estava no Nordeste voltando para o Acre, no Sul voltando para o Acre. Agora 40 mil pessoas foram embora do Acre atrás de uma melhor sorte, porque está dando errado, porque está andando para trás. Eu tenho muita fé, como acriano, que eu adoro minha terra, que o Acre vai voltar a prosperar, vai voltar a ser uma referência. Nós vamos ter a COP esse ano. Qual é o estado que está tendo protagonismo ambiental na COP? Nenhum estado da Amazônia. O Pará está tendo que cedia. Tem o Amapá que faz algum trabalho, mas, gente, isso faz falta. E antes, o Acre era protagonista, eu fui relator do Código Florestal, eu pacifiquei a relação entre meio ambiente e pecuarista, e fazendeiro e produtor. Por quê? Porque eu tratei com racionalidade, sem extremos, e deu certo. Então, se eu voltar para o Senado, é para ajudar a Amazônia, para ajudar o Acre a dar certo, a prosperar, a melhorar a vida do nosso povo. Porque minha luta é para que na região mais rica do planeta, que é a Amazônia, o povo também viva bem, que não está vivendo bem. As pessoas estão sofrendo nas cidades, nas periferias e nas áreas rurais. Mas estão sofrendo pela classe política que a gente põe para governar a gente, ou para liderar a gente, para ocupar mandatos. Jorge, nós estamos chegando aqui ao final do nosso episódio aqui do podcast Põe na Bancada. Eu quero lhe dizer que é uma alegria muito grande poder conversar com você e você conversar com a população aqui de Rondônia. Muito do que você falou aí da realidade do Acre também se refere à nossa realidade aqui de Rondônia. E eu quero deixar para você fazer as suas considerações finais desse nosso podcast. Então, quero dar um abraço a você, quero dar um abraço no Confuso, que outro dia viajou comigo no avião presidencial, estava junto, gosto muito dele, é um médico extraordinário, tem ajudado o presidente Lula a ajudar Rondônia, tem ajudado o presidente Lula a ajudar o Acre, diferente de outros políticos. Quero dar um abraço no Macir, que foi meu colega, também tem um carinho, uma amizade muito grande. Sempre recebi o governador de Rondônia aqui algumas vezes, também trato com todo respeito os governadores, criei
em parceria com o governo do estado de Rondônia, a presença de Rondônia em alguns eventos internacionais. Sempre falei para o governador Marcos Rocha, eu digo, olha, não fique na linha do extremo, o extremo não é bom para ninguém. Se é conservador, ótimo, conservador a gente dialoga. Agora, os extremos, aí é muito errado. Eu acho que aí em Rondônia, um estado igual esse, alguém tem que pacificar essa história, excluindo os extremistas e trabalhando com aqueles que, mesmo tendo ideias diferentes, possam ajudar esse estado tão rico a prosperar. Então, eu queria dar um abraço para todo mundo e dizer que foi um prazer poder falar com os vizinhos de Rondônia, falar do meu ânimo com a Amazônia. Eu acho que depois da COP também nós vamos ter muitos investimentos, se nós tivermos bons projetos e importantes lideranças conduzindo o nosso destino. Eu quero só ajudar, com a minha experiência, com a minha vivência, a fazer com que o Acre, a Amazônia, dê certo novamente. E aqui na Apex, enquanto eu estiver aqui, onde eu estiver, tem Acre, tem Amazônia, tem Rondônia, porque eu não posso esquecer a região que eu tenho como origem, né, que é a Amazônia. Muito obrigado, meu companheiro. Obrigado mesmo. Um grande abraço a você aí. Quando vir a Rondônia, nós estamos aqui. Eu sei que você gosta de pescar. Quando você vir aqui, você pode me chamar que eu estou pronto para isso também. Um grande abraço, Jorge. Boa sorte. Um abraço, obrigado. Bom trabalho.